A gente só vai ler o 4 e o 5, tá? E diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Realmente, pela graça nós somos salvos. Mas o que significa graça? Graça é o favor de Deus, não merecido. Nesse caso é o favor de Deus, não merecido. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Porque graça e misericórdia, elas andam juntas. Elas são muito parecidas, mas elas não são iguais. Há uma diferença pequena. Tinha um menino que ele desobedeceu o pai. E, consequentemente, o pai deu um castigo para ele. Falou: olha, você vai ficar 1 mês sem internet e sem telefone celular. Mas aí, depois de um tempo, ele começou a pensar e chegou lá no filho e falou: olha, pensei bem, não vou te dar esse castigo não, tá? Pode voltar à sua vida normal, não tem problema. Isso é a misericórdia. Você ser livre do castigo que você merecia. Mas aí, depois de um tempo, o pai pensa e fala: acho que eu vou dar um presente pro meu filho. Ele não está merecendo não, mas eu vou dar um presente para ele. Ele vai lá e dá um Xbox, um kitnet. Kinect, desculpa, eu sempre confundo, é sempre assim. Foi mal, gente, sou menina, né? Tem que errar. Tenho desculpa. Bom, mas enfim, Kinect. Um Xbox pro filho. Poxa vida. Isso é graça. Ele deu a mais. Ele deu um favor não merecido. E você pode até pensar: poxa, mas que pai legal, cara. Queria ter um pai desse. Você tem um pai desse. A nossa relação com Deus é exatamente assim. Ela é exatamente assim. Porque todos nós pecamos. Em Romanos capítulo 3, versículo 21, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós não merecíamos isso. E é incrível. Porque assim, antes, o povo de Israel, eles levavam animais para serem sacrificados e para os seus pecados serem cobertos. Só que detalhe, era só judeu, né? Gentios não. Gentios não podiam fazer isso. Brasileiros nem pensar. Não tinha isso. E aí eles levavam um animal para ser oferecido para os seus pecados serem cobertos. E então Jesus veio e se entregou. Ele foi o Cordeiro Santo. Ele se entregou por nós. E aí, a gente não precisa mais, como ele veio para os judeus, e os judeus o rejeitou, abriu a porta para nós. E agora nós podemos entrar no céu. Então, ele se entregou por nós. E quando o Pai nos vê, ele vê o sangue de Jesus. Isso é graça. A graça que o Senhor nos deu. Ele nos livrou, ele nos tirou da morte. Nós já estávamos mortos, ele nos ressuscitou. Ele nos deu vida nova. Ele nos deu uma segunda chance. E além disso, ele nos deu a salvação. Ele deixou a gente poder entrar aqui no templo. Porque isso não era possível. Ninguém podia entrar no templo. Quem entrava era o sacerdote. E hoje não, hoje vocês podem entrar. Nós podemos entrar. Nós podemos falar com Deus. Nós temos acesso a Deus. Isso é a graça que o Senhor nos deu.
E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente vai para o céu um dia. A gente tem esperança. Eu só queria que você pensasse um pouco nessa graça. Porque se você olhar para a sua vida, não tem o porquê Deus fazer isso. Deus não tem que fazer isso. Por que Ele fez isso? Ele não te achou legal, Ele não te achou bonito para fazer isso por você. Por que Jesus veio e morreu pela sua vida? O que você tem de especial? O Senhor, Ele tem prazer em fazer favor para nós. Ele faz isso porque Ele ama. Simplesmente, o amor dele é incondicional. Ele te ama, por isso que Ele faz isso. Você não merece, claro que não. Mas Deus faz porque Ele te ama demais. Eu queria que você levantasse a sua mão comigo. Só um momento. E dissesse assim: Senhor, obrigado pela sua graça. Obrigado pelo seu favor não merecido. Amém. Que você possa mudar a sua oração hoje. Para de pensar somente em você. Para de pensar no que você quer. Para. Não seja egoísta. Para de querer saber da sua vida, do que vai acontecer no futuro. Para com isso. Você não estaria aqui se Deus não tivesse morrido por você. Então você depende dele. Amém. Quando a gente parar e pensar no que isso significa, quando a gente realmente perceber que nós somos dependentes de Deus, aí você vai querer agradecer. E aí você vai ver o quanto você foi ingrato até hoje. Não queira ser grato quando você dobrar os joelhos e falar: olha, Senhor, perdoa os meus pecados. E obrigado, Senhor, por tudo. Não. Queira ser grato das 7 horas da manhã até as 7 da noite. Do meio-dia até a meia-noite. 24 horas. Porque para você respirar, você precisa da graça dele. Tudo. Tudo você precisa da graça dele. Então agradeça ao Senhor todo dia. Seja grato todo dia. Porque você não merecia, mas ele te ama. Então, meu querido, você tem a graça.